E aí, Zé, qual vale mais pro palmeirense? É a rivalidade? E aí eu jogo também. É a maior rivalidade interestadual dos últimos, o quê? 10, 15 anos? Porque por muito tempo talvez tenha sido o Atlético Mineiro e Flamengo por tudo que aconteceu nos anos 80. Sim. É a rivalidade do momento, ou já é desde ali de 2016, aquele ano de Gabriel Jesus, teve Copa do Brasil, teve Brasileirão e tudo mais. Como é que você vê essa rivalidade atual de Palmeiras? E já virou realmente rivalidade ou ainda não chegou nesse ponto? Não, eu acho que a rivalidade, ela, a cada dia que passa, ela está aumentando, né? Muito Tá enorme, por conta- Zé. Tá grande, Zé. A cada dia que passa ela está aumentando, porque você tem já uma questão histórica entre Flamengo e Palmeiras, mas a questão agora são os dois times, a qualidade dos dois times, os títulos que esses times estão conquistando nos últimos tempos, e aí você tem, como o Calçade falou agora, vai ter a revanche, a manchete. Naturalmente, essas duas equipes, elas geram esse tipo de expectativa. E quando se gera essa expectativa, cria-se a rivalidade. Quanto mais você ganha títulos, mais você tem um rival ou aquele rival que vai tentar te bater para justamente ultrapassar a sua marca. Eu acho que é isso que acontece com Palmeiras e Flamengo pelo tamanho das duas equipes, pela história das duas equipes dentro do cenário do futebol brasileiro e por aquilo que eles vêm conquistando e fazendo diariamente, né? Então a rivalidade ela aumenta. Se eu sou um jogador do Palmeiras e o Felipe me pergunta qual o título que eu quero ganhar, eu vou falar assim, todos. Se eu sou jogador do Palmeiras, a gente não escolhe não. Vamos pro jogo. Eu quero ganhar Mas todos. e a torcida? Eu perguntei da torcida, o que você acha que ela vai pôr? Não, mas eu falei só, na tela tem 3, escolhe um dos 3. Não, depende do adversário. Se for contra o Boca, é lógico que é contra o Boca. Tem o Flamengo também. O Paulista eu acho que está atrás nisso. Mas aí depende, né? Se tiver o Corinthians na final, isso tem uma outra rivalidade. Se tiver o São Paulo, também. Então, assim, é difícil da gente falar essa é outra rivalidade, né? Como eu falei, você tem que trabalhar a cabeça do jogador para ganhar tudo. E a rivalidade você trabalha pontualmente em determinados momentos do jogo, ou pré-jogo, né? Eu acho que os títulos valem sim, Felipe. Não, os títulos valem demais. No final do ano, no final do ano mesmo ainda, né, e não da temporada 2020, a gente perguntava o que o Flamengo ganhou nessa temporada e tal. E tinha ganho 3 títulos, Carioca, Recopa e Supercopa. Mas não é tão pesado, precisa ganhar o Copa do Brasil. Não interessa. O Jesus ganhou mais títulos do que jogos, do que perdeu jogos. Por quê? Porque colocou esses dois aí. E quer queira, quer não queira, acho que essa Recopa é um título internacional. Ninguém vai se lembrar daqui a 20 anos se foi contra o Defensa ou contra o Boca ou contra o River. Desculpe, não vai não. Vai falar que tem mais um troféuzão lá na galeria e que é lindo de morrer. A gente vai lembrar agora e tal. É um título sim. Por que que não é? É legal, é importante e tal. Enfim, o que acontece? Quando esse que eu vou dar uma pesquisada depois do programa. Quem marcou os jogos primeiro? A Conmebol ou a CBF? Por que o Palmeiras vai jogar quarta, domingo e quarta, caramba? Sendo que o Campeonato Brasileiro começa dia 29 de maio. Botaram os 3 jogos na sequência. Por que colocar esse jogo tão importante contra o Flamengo entre esses dois? Não dá para adiar uma semana? Será que já não sabia? Eu não sei, eu vou olhar aqui se já não estava marcada essa Recopa para dia 7 e 14, aí colocaram bem no meio aí. Eu acho assim, aí você machuca o cara dia 7, aí você não conta com ele contra o Flamengo dia 11, o jogo já perde um certo peso, não, vou poupar. Cara, os caras querem mesmo dar o nó na cabeça do Abel, essa é a verdade, viu? O português veio e falou, agora eu vou ter um sossego, vai começar uma nova temporada. Não, ele vai decidir 2 títulos, quarta, domingo e quarta. Aí depois ele espera mais de um mês para começar o Brasileiro de novo. Mais de um mês. E o Flamengo, que vai estar só nesse Carioca aí, usando do jeito que ele quer, me parece que a partir do próximo jogo até volta todo mundo, mas volta para pegar um gás para esse jogo do dia 11. Puxa, será que não tinha outra data para essa Supercopa do Brasil? Mas enfim, Léo Ferreira vai voltar aí cheio de trabalho. Eu acho que se já estava marcada a Recopa, puxa vida, mudasse essa data aí. Acho que o Palmeiras tem até direito a pedir isso, mas aí não vai conseguir, porque vão dizer que está já apertado por causa do Paulista, por causa do Carioca, por causa de não sei o quê. Diga-se de passagem, né, gente? Nem sei se vai ter futebol em abril, né? Vamos torcer para que sim, para que a coisa melhore, enfim.
Vamos esperar para ver se teremos futebol em abril. Né? Mas acho errada a data, Calçade. Jogar 3, entendeu? 2 decisões, quarta, domingo e quarta. Pra que isso, cara? Mauro, a gente vai falar daqui a pouco dessa regra das trocas dos treinadores, né? Também entra nessa discussão toda que a gente tem um calendário... Com Calçade nessa, hein? A gente tem um calendário absolutamente... Assim, a minha definição sempre foi: o calendário é criminoso. Isso em tempos normais. Agora eu não encontro palavras. E não encontro atualmente... muitas palavras no Brasil eu também não encontro. E às vezes eu encontro, mas não posso falar aqui. Porque senão, né, o mundo cai. Então... É o seguinte, né? Então, cara, eu fico imaginando assim, eu nunca vi uma reunião, olha, eu nunca vi uma reunião, isso só antecipando, nunca vi os caras, vamos fazer a reunião no futebol. E o que nós vamos discutir? Qualidade do jogo. Nunca teve uma reunião. Nunca teve. Então, esse é um futebol que se vangloria, 5 estrelas, bate no peito, eu quero ver quando é que vai ganhar a sexta. 5 estrelas, e nunca discutiu qualidade. É um absurdo, né? E esse treinador que está falando do Palmeiras vai ter assim, decisão, decisão, decisão. Eu espero, portanto, que eles, tanto o Rogério quanto o Abel, que tem 2 potências na mão, isso vale para o Cuca também, que tem um avião assim que pode voar muito alto, que eles usem o estadual para treinar esses times. Treinar essa semana eu ralei os caras, eu sei que tem uma série de restrições, vai lá, bota no jogo, fala para ele, esquece, você não força, anda, que no segundo tempo de tiro. Eu posso fazer 5 alterações, mas usem para treinar. Não usem para competir contra equipes que não vale a pena, para ganhar um negócio que depois vai tirar, na verdade, a condição de ganhar os grandes campeonatos. Usem para treinar. Façam isso, porque esses times vão deitar no resto. Vão deitar. Palmeiras, Atlético e Flamengo, bem trabalhados, gente, vai ser brincadeira, né? Porque os outros estão tentando sobreviver. Esses caras estão ali na picanha e no filé mignon, é diferente, né? Birner, a hora que o Zé estava falando da rivalidade, você no fundo falou, tá muito grande essa rivalidade. Enorme. Para você, ela por esse fato recorrente de lutas por grandes jogos, grandes títulos, ou entra na equação essa coisa do poder econômico? Quem manda mais? Quem é mais capaz de contratar? Esse orgulho do torcedor de falar, esse jogador veio para mim, e os programas de debate falando esses dois são... É só esportivo, ou o bastidor numa hora dessa também faz a rivalidade ficar quente? Não, acho que no final das contas se resume ao esportivo. Porque você citou muito bem, por algum tempo a maior rivalidade interestadual foi Atlético e Flamengo. E que essa rivalidade foi sendo alterada, a principal, por muito tempo, né? Por exemplo, você pegar no meio da primeira década do século, o Inter brigou pelo São Paulo com o Campeonato Brasileiro e ganhou uma Libertadores do São Paulo. A rivalidade ali estava mais intensa entre essas equipes. Nesse momento, pro gremista, a rivalidade contra o Flamengo é gigantesca, né? Só não perde para a rivalidade contra o Internacional. Eu imagino que o flamenguista está louco para ganhar o jogo do São Paulo, apesar de ter muito mais rivalidade com o Palmeiras. E eu acho que exatamente porque o Palmeiras teve hegemonia nas contratações por algum tempo e ganhou campeonatos, né, e o Flamengo passou a ter essa hegemonia nas contratações, isso redundou em grande futebol e em títulos, né, e na última temporada, quando o Flamengo tinha o melhor elenco, o Palmeiras conseguiu ainda beliscar 2 campeonatos e o principal torneio de todos, que é a Copa Libertadores da América. Essa rivalidade está gigantesca. Ela é de longe a principal rivalidade hoje no nosso futebol. Elas são sazonais. E assim, já teve Flamengo e Atlético, gigantesca, e por outros motivos, jogos até bem pegados. As rivalidades locais, essas nunca vão desaparecer, mas uma rivalidade hoje, Flamengo e Palmeiras, vem há alguns anos, porque se dá também pelo poder de investimento, né? E o Atlético pode entrar nessa parada aí, ser um terceiro. Tal. Então, assim, elas são sazonais, né? Sem tirar aquelas que naturalmente são, né, já descritas de uma outra forma aqui no Brasil, como os grenais, por exemplo. Tal. Agora, a gente tem que também combinar, né? Você pega assim, Fla-Flu hoje, tá mais derrubadinho.
o Vasco e Flamengo, está mais derrubado. Você tem que dar uma, né? Você tem que acender ali a rivalidade, porque está derrubado. Teve o Cruzeiro e Palmeiras por um tempo também, que foi a rivalidade acentuada. Nossa, e de repente, né, Birne, fez assim, puf, cadê o Cruzeiro? Né? Então hoje está procurando do Cruzeiro. Grêmio e Palmeiras, né? Então Grêmio e Palmeiras. 90. Corinthians e Inter, sempre vem a história de DVD. Essa continua. Então, cara, assim, ainda bem que elas existem, ainda bem. O jogador também acho que serve para estimular jogador, tal. Se é que precisa disso, né? Ô Zé, em relação ao Abel Ferreira, o Mauro citou o Abel e tal, Jorge Jesus ganhou tudo, inclusive essas duas competições que estão por serem definidas como Palmeiras na disputa. O Abel já disse que quer ganhar tudo, falou inclusive no Bola da Vez. Qual o tamanho que ele adquire ganhando mais esses dois títulos? Não chega ainda no Jorge Jesus porque aquele Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras? Ou deveria, uma vez que ele está ganhando tudo também em curto período? Está na hora dele entrar nessa prateleira jesuniana ou não? Jesuíta? Eu acho que ele já entrou, né? Eu acho que ele já entrou. Eu não acho, Zé. Eu não acho que colocou na mesma prateleira, não. Não, mas qual foram os títulos? Quais foram os títulos? Não, eu até acho que mereceria estar perto, mas eu acho que no conceito geral não entrou. Quais foram os títulos do Flamengo? No Jesus foi Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E daí ele ganhou essas duas competições, Supercopa e Recopa, aí veio o Carioca e tudo mais. Ele não ganhou ainda, a gente está falando da exposição, você falou que se ganhar. Sim. Se ganhar ele entra. Para mim, mas eu acho que ele já está. Mas eu acho que ele já está ali, está com um pezinho ali. Porque assim, a situação dele é totalmente diferente da do Jorge Jesus. E a gente tem que separar alguma coisa. Depende, o que te agrada? O futebol que foi jogado pelo Jesus ou o futebol que é jogado pelo Palmeiras? Depende, isso influencia muito, né, a análise de trabalho. Você gosta muitas vezes do Jorge Jesus, pelo estilo de jogo, pela forma, tá legal, você fica mais empolgado. O do Palmeiras não é esse futebol bonito, mas tem muita técnica, tem muita tática, tem muita estratégia, né? Tem muitas coisas que não são como a do Flamengo, que são espalhafatosas pelas questões técnicas, por causa da qualidade dos jogadores, mas você tem um trabalho tático ali excepcional, um trabalho de gestão, né? Porque, se eu não me engano, o Jorge Jesus jogou só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Abel chegou em que situação? Quantos campeonatos ele jogou? Nós estamos falando, o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, tá? Só sim, o Calçade acabou de falar. Vai ser a primeira semana, eu acho que é do Palmeiras, ou o primeiro trabalho, período que ele vai ter para trabalhar um pouco com a equipe. Aí o Mauro pegou e já falou assim, mas ele vai ter jogo quarta, domingo, por que a CBF não mudou? Então, assim, a gente tem que analisar os momentos, o momento do Jesus, como ele chegou, como ele trabalhou, o momento em que da chegada do Abel, como era a equipe, a forma como ele disputou. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se o Jorge Jesus iria conseguir colocar a equipe do Flamengo para jogar tão bem como jogou na questão da pandemia, né? Que você não sabia o que ia acontecer. Um jogo a cada 2 jogos, um jogo a cada 3 dias, viagens. Então, assim, tem uma série de coisas que são não questionáveis. Ele conquistou, e aí eu não estou tirando mérito, porque ele teve méritos mesmo. Mas dizer que o trabalho do Jorge Jesus é muito superior ao do Abel, eu não avalio dessa forma não, porque o Abel teve dificuldades que o Jorge Jesus não teve. Mas, Vitor, acho que você... Assim, eu também não acho que deveria haver uma distância grande, mas eu sinto isso. Eu sinto que, independentemente dos títulos, eu acho que no momento que o Jesus ganhou Libertadores e Brasileirão, Felipe, ficou essa sensação de um rolo compressor do Flamengo, um futebol vistoso, que há um endeusamento do Jesus que eu não vejo. Eu não estou falando que eu acho certo ou que eu concordo. Eu estou falando que eu não vejo isso, Zé. E aí eu perguntei se teríamos isso. Não, o que eu estou dizendo é isso, porque assim, a gente tem, eu pelo menos analiso dessa forma. Eu não posso só analisar o futebol bonito, eu tenho que analisar o futebol bonito da forma como o Palmeiras joga, né? Porque a gente tem essa questão, né? O futebol bonito. O que é o futebol bonito? Por exemplo, é aquilo que o treinador treina toda semana,
seja defensivo, seja ofensivo, o cara treina toda semana, chega no jogo, ele vai lá e consegue colocar tudo que ele treinou e consegue o resultado. Talvez não seja um futebol vistoso como o do Flamengo, mas é um futebol diferente, mas só com os resultados. Para o treinador é um futebol lindo. Talvez para o torcedor, esse futebol não me agrada. Entendeu? Então, assim, é muito subjetivo esse negócio, porque o futebol é bonito. Depende da forma como você vê o dia a dia. Eu particularmente, eu acho muito interessante o trabalho do Abel. A forma como ele teve a gestão do elenco, a forma como ele soube trabalhar, por exemplo, o jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate na Argentina, tirando os primeiros 15, 20 minutos, que foi o tempo de adaptação, e isso é natural, de pegar o tempo de jogo, posicionamento da equipe adversária, depois, o que o Palmeiras fez foi sensacional. Né? Então, assim, tem essas coisas. A gente fica muito na questão, o cara jogou bem, bonito, e esse é o jogo bonito. Eu também gostaria de ter um jogo bonito sempre, mas às vezes o jogo bonito, vamos dizer assim, o Carille, o jogo do Carille, plasticamente era feio, não era um jogo bonito, mas só que ele treinava para fazer aquilo, os jogadores treinavam para fazer aquilo, e ele conquistou um título, conquistou títulos importantes. Você vai pegar, por exemplo, o São Paulo do Muricy. Como é que era o São Paulo do Muricy? Era o Muricy Mol. Mas dentro daquilo que ele treinava durante a semana, ele treinava para fazer isso. Entendeu? Então tem essas coisas que a gente precisa entender como funcionam. E aí, Vitor? Então, eu acho a comparação cruel entre os dois técnicos, porque o Jorge Jesus teve algumas semanas de preparação durante a Copa América e, como disse o Calçade, o Abel Ferreira chegou e não teve uma semana livre. Eu acho que o elenco do Flamengo era um elenco muito mais talentoso, mas que precisava virar a chave em todos os sentidos, de passar a ser competitivo, a passar a jogar de outra maneira, a escalação diferente, a modelo de jogo diferente e tudo mais, enquanto o Palmeiras, apesar de ter um trabalho muito ruim do Luxemburgo, quando o Cebola pega a equipe, já dá um direcionamento para aquilo que o Abel Ferreira faz depois. Então a comparação é muito cruel. Se você perguntar qual perfil de treinador eu gosto mais, eu gosto mais do perfil do Abel Ferreira. Não estou falando pelo trabalho de campo. Eu gosto muito da coisa do coletivo, né? Do nós ganhamos, nós perdemos, do valorizar o jogador acima de tudo, do treinador trabalhar pro clube e não de uma maneira personalista. O Jorge Jesus é extremamente personalista. Isso só já dá uma vantagem para ele em termos de marketing. Ele brilha muito. É o time do Jorge Jesus. E ele consegue fazer isso, e eu acho que foi interessante conseguir no Flamengo, sem ofuscar o brilho dos jogadores. Tem que colocar isso. Tem técnico que quer brilhar muito, e aí você está Vanderlei Luxemburgo, claramente, que muitas vezes parece que eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. O Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus, ele conseguia dividir as coisas melhor. Então, mesmo gostando mais do Abel Ferreira, quando eu vou para o produto final, o futebol que os times apresentaram, esquecendo qualidade, esquecendo período de treinamento, que tornam as comparações injustas, eu gosto muito mais do Flamengo. O time do Flamengo jogou um futebol muito superior ao futebol que o Palmeiras mostrou na última temporada, o que não tira nenhum mérito do Palmeiras nas conquistas, até porque é uma temporada atípica. Então, se eu tivesse que escolher um time para torcer desses, né? Qual time desse vai botar minha camisa e vai jogar qual futebol? O do Flamengo. O Palmeiras foi extremamente competitivo, inteligente, guerreiro e merecedor dos títulos. O Flamengo foi tudo isso, mas também foi avassalador. Outro dia eu estava, assim, a gente tá rodando na internet, eu vi um tweet assim, sensacional, né? Que dizia o seguinte, em espanhol, falava assim: o que o comentarista gosta ou deixa de gostar, eu acho que tem uma pequena relevância. Sim, eu não posso definir o que é futebol bem jogado, né, por aquilo que eu gosto. Então, assim, quando está dentro da minha moldura, daquilo que eu gosto, é bem jogado. E quando está fora, é mal jogado. Então, futebol bem feito pode ser futebol que esteticamente você defina como lindo, mas pode ser um futebol que esteticamente consiga vitórias. Futebol que mais vertical, futebol que recupera a bola, sai em velocidade. Eu acho aquele futebol em que a bola circula. Mourinho versus Guardiola, por exemplo. Eu acho esse futebol, eu particularmente curto mais.
assim, mas eu não posso dizer que o outro futebol jogado que não se enquadra ao meu gosto seja um futebol ruim. Porque a tentativa de fazer um jogo bonito pode ser uma porcaria. E a tentativa de fazer um jogo mais objetivo, com outros mecanismos, né, dentro de campo, outras vias, pode ser também mal feita. Ou pode resultar em resultados assim, fantásticos, que levem a equipe a disputar título. Porque quando é bem feito, é bem feito. O problema é quando tudo é obra meio assim, é tudo mais ou menos. Aí você pode ter, tanto numa via quanto na outra, um jogo mais ou menos. Então, assim, o que o comentarista gosta, eu acho que vai até a página 5. Eu acho que a gente busca dizer, dentro daquele padrão que o treinador escolheu, ele está fazendo bem feito ou mal feito? A gente pode falar, pô, dentro daquele padrão é excelente. Acho que vai mais ou menos na linha que o Zé estava falando. Quer dizer, ele pode ser diferente do meu gosto, mas eu tenho que ter a condição de dizer e analisar que ele faz bem feito dentro dos caminhos buscados por determinado treinador. E aí, Jorge Jesus e Abel Ferreira são caras de mundos completamente distintos. Completamente distintos. Completamente diferentes.